Olá, tudo bem com você? Eu queria passar aqui rapidinho, só para falar com você. Eu não costumo falar rapidinho. Eu costumo falar demorado, porque eu não costumo fazer vídeo curto, porque tem que falar rapidinho e eu tenho que discursar, fazer um trabalho para você raciocinar. Eu não estou informando coisas, eu estou trabalhando a sua mente. E para trabalhar a mente é necessário tempo, né? Tempo e uma carga de informação, porque a carga de informação vai sendo o elemento, a ferramenta necessária para o processamento de dados. Então, vamos lá, eu achei uma coisa interessante aqui, que eu já tinha colocado até num curso, mas eu vou ler um pedacinho de uma coisa que se chama efeito Dunning-Kruger, que é uma coisa que está acontecendo, sempre aconteceu, mas agora acontece em grande proporção. Quando a humanidade vai ficando mais ignorante, mais crente, ela vai obedecendo com uma importância maior. De nós, como eu venho falando em tantas aulas ao vivo para vocês, nos foi tirada a filosofia verdadeira, nos entregaram uma filosofia falsa, filósofos desconstrutores, professores, né, que vêm falando de uma nova forma de ensino, que desconstrói o ensino, desconstrói a informação, a mente dos jovens e simplesmente implanta dados o tempo todo, mas são dados que interessam ao status quo, aos poderosos, que criam um momentum que leva as pessoas ao padrão que eles querem naquela fase de linha do tempo. No momento atual onde nós estamos, como eu já venho mencionando, estamos num processo de reset. E para fazer um reset tem que apagar tudo o que havia antes. Portanto, apagar informação é o que nós estamos vendo repetidamente, né? Aqueles que estão despertos estão vendo. A contra-informação, a desinformação, para gerar dissonância cognitiva e a confusão entre o que é certo e o que é errado, né? As pessoas perderam a noção entre padrões. Então, já não sabem mais o que é feminino, masculino, já não sabem mais o que é certo e o que é errado. Já não tem mais essa visão, porque esse estado intermediário, onde eles fundem tudo, para gerar essa confusão toda, é uma manipulação, um processo para gerar um outro lado, que clama, esse processo intermediário, clama que é para o bem maior, para a compreensão de todos e todas as coisas, quando na verdade é o contrário que está acontecendo. Basta você ver que não tem compreensão nenhuma de absolutamente nada, as coisas estão todas fragmentadas, desconstruídas, se misturam conceitos, se invertem conceitos e nos levam para uma perda total e completa da capacidade de julgar. Aliás, nos foi retirada a capacidade de julgar, coisa que é fundamental no triângulo do cérebro, com esse lobo frontal. A capacidade de chegar às suas próprias conclusões, que é o objetivo da humanidade como ser humano individual, alcançar a sua própria conclusão. Só que para isso tudo, essa sua própria conclusão, que é o conhecimento de si mesmo, essa coisa profunda que se tem que fazer, só é possível através do conhecimento, em todos os níveis que envolve a palavra conhecimento, que leva então, nesse processo, a estados conscientes. Então, quando se retira a informação, é proibido para você julgar, é dada a você obediência, a necessidade total de obediência, penitência, submissão e entrega do seu poder pessoal, da sua liberdade em todos os níveis. O que acontece agora com esse ser? Bom, o pouco que ele acha que ele sabe, ele passa a defender isso com fé total. Então, esse pouco, já que lhe tiraram tudo, se torna um padrão de crença, construído por uma mente de mitos. Então, ele tem mitos em todas as áreas de sua própria vida e os defende, vê de forma feroz, porque ele simplesmente não tem outra coisa. E as pessoas, quando não têm outra coisa em que se agarrar, são cegas, elas se agarram a uma única possibilidade que lhes parece ser sólida, segura e a sua promessa de salvação.
Então, nós temos hoje uma coisa que se chama, entre todos os parâmetros que eu coloquei agora, um dos pontos que está inserido nisso é o efeito Dunning-Kruger. Olha aqui, que é um fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem que sabem mais do que outros bem preparados. Aliás, eles se metem, aqueles que são totalmente despreparados e ouviram alguma coisa a respeito, se metem a discutir e desmerecer a profundidade daqueles que estão com um banco de dados maior, com maior condição de decidir, ou até são verdadeiros especialistas no assunto e capazes com uma mente mais racional e lógica de dizer o certo e o errado e definir o melhor caminho possível, dentro de vários caminhos possíveis, para chegar a algum lugar. Mas esses que estão nesse efeito Dunning-Kruger, eles simplesmente são os discípulos do sistema, do poder central. E eles nem sabem disso. Eles são discípulos porque eles defendem ferozmente aquele trechinho, aquela frasezinha, aquele pouquinho que ele ouviu, e geralmente hoje em dia é na TV, né? Então isso faz com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a sua incompetência que restringe sua capacidade de reconhecer os próprios erros. E não reconhecem de jeito nenhum, né? Defendem na fé. É fé. Temos que acreditar na ciência, dizem eles. Não importa se é essa ciência, que se fala ciência, não é uma ciência, e sim uma religião, embasada em inversões e contradições o tempo todo. Não importa o que seja, que se coloque à frente dessas pessoas, inclusive no meio político, mostrando todos os dados, em evidências brutais de que o Salvador messiânico nada tem de messiânico, e sim de um enganador. Essas pessoas continuam querendo acreditar que serão salvas por ele e pegam pequenos dados para justificar seus padrões. Então, essas pessoas sofrem de uma superioridade ilusória que, verdadeiramente, dentro delas, é uma inferioridade completa. Esse complexo de inferioridade as faz se agarrar a coisas que a elas é dito que é superior. Portanto, elas acreditam naquilo, não raciocinam, não analisam, não investigam, não se aprofundam e atacam os que o fazem, né? Diz aí, em contrapartida, a competência real pode enfraquecer a autoconfiança e algumas pessoas muito capacitadas podem sofrer de inferioridade ilusória também ocorre. Então, esses indivíduos podem pensar que não são muito capacitados, subestimar as próprias habilidades, esse é o outro lado, chegando a acreditar que outros indivíduos menos capazes também são tão ou mais capazes que eles. Esse é o outro problema daqueles que têm capacidade e se deixam dominar e não defendem o que é certo e se colocam na posição de aceitar o que eles sabem que está errado. Não faz sentido, mas permitem que aqueles outros que ou são agentes do sistema e são bem treinados, né, e fazem o absurdo, ou então os defensores dos agentes do sistema que nada sabem, mas vivem no credo da defesa daquilo que então lhes disseram. E se lhes disseram e foi o fulano ou o beltrano que disse, ou foi o governo, ou foi o ministério, aquilo deve ser a única verdade, e a defendem, e os outros que têm informação, mas não têm o seu aspecto psicológico desenvolvido, não resolvem enfrentar os outros. Então, quem resolve sempre, quem é? O herói, né? Para variar o herói, porque é necessário coragem, é necessário conhecimento e coragem, determinação do estandarte da verdade, para que as coisas mudem, né? Então, nesse caso, tem vários aspectos, inclusive essa aí que eu estava falando, chamada de síndrome do impostor. Tipo, o cara é um cara da área de tecnologia de informação, conhece mais ou menos sobre computadores e se mete a dizer para você
o que você tem que fazer com relação à sua saúde e à saúde do mundo. Então, absurdos como esse, as pessoas acabam endeusando, e esse impostor é levado a sério pelos ignorantes, obviamente. Então, o mecanismo da ilusão de superioridade foi demonstrado numa série de experiências realizadas por Justin Kruger e David Dunning, à época investigadores da Universidade de Cornell. Os resultados foram publicados no Journal of Personality and Social Psychology em dezembro de 1999. Kruger e Dunning constataram que vários estudos anteriores sugeriam que em habilidades tão distintas como compreensão de leitura, operação de veículos motorizados e jogar xadrez ou tênis, a ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. Por que acontece, pessoal? Tem até uma curva. Quando a pessoa toma conhecimento de algo, então você tem uma curvinha, ela levanta um ponto ali, né, na curva. Então ela assume algo. Eu não sabia nada, passei a saber algo. Então ela salta com uma autoconfiança, porque agora estou sabendo algo, né? E ela defende esse algo, só que esse algo carece de um monte de banco de dados. Então o que acontece? A curva agora tem que descer para começar a alavancar um processo de estudo e esforço profundo. Muitos alunos se perdem no início dessa curva, quando eles então, na curva, adquirem o pico do acabei de saber algo a respeito e acho que já sei tudo, então não preciso estudar mais profundamente a respeito disso. Esse aluno nunca vai sair do mesmo lugar onde está. Por quê? Ele tem que descer e ir com maior profundidade no campo da informação e entender que quanto mais ele busca, agora ele cai num processo inverso. Ele começa a entender que ele não sabia nada e que ele tinha só uma ligeira ideia, que lhe parecia tudo, mas é nada. E que agora, então, a curva deve ser forçada com um grande esforço. Então, ela tem um grande ponto de alavanca que leva mais tempo para ir adiante. Essa alavanca é mais estudo com maior profundidade e maior dedicação para que, de fato, atinja o nível da consciência e o nível da sabedoria em relação a algo. Então, a maioria das pessoas, isso ocorre constantemente, apenas se informam. Só aqueles que falam assim para mim: Maria Pereira, faz um filme de 15 minutos. Por que você não resume suas aulas, Maria Pereira, em 15 minutos? Porque esse tipo de aluno que quer os 15 minutos está exatamente no primeiro pico que eu acabei de falar, que é o pico do Dunning-Kruger. Ele fica feliz ali e assume uma grande intensidade do seu conhecimento, mas esta pessoa será um grande problema. Ou se tornará um defensor cego de um lado, ou se tornará um defensor cego do outro, e vai dizer, muitas vezes, que foi a Maria Pereira que diz, né? Quando a Maria Pereira está dizendo que ele tem que ir pela curva maior, com um platô maior, para alcançar um nível mais profundo de conhecimento e não cair nesse problema, ok? Então, nós temos a humanidade que fica pegando pedacinhos de informação. E a grande maioria do que ela pega de pedacinhos de informação está ligado às informações confusas, contra-informações, desinformações ou informações verdadeiras com um monte de mentiras inseridas, que ela não consegue enxergar, a pessoa não consegue enxergar e não consegue retirar o campo maior que é válido, entender o que é verdade, o que é mentira e o que é relevante para ela, para que ela possa julgar corretamente e assumir algo frente à sua vida de melhor maneira. Então, Dunning-Kruger propuseram que, em relação a uma determinada habilidade, as pessoas incompetentes irão falhar em reconhecer a sua própria falta de habilidade, falhar em reconhecer as habilidades genuínas em outra pessoa. Então, eles não aceitam aquele que realmente sabe, aquele que tem um campo de informação maior, que tem condição melhor de julgar algo. Então, não reconhece e cai matando em cima, né? Falhar em reconhecer a extensão de sua própria incompetência. Reconhecer e admitir sua própria falta de habilidade depois que forem treinados para aquela habilidade. Então, é aquela
curva que eu falei que tem 2 picos, né? Em um grande vale, para chegar no próximo pico, que é o do esforço. Não se chega nele sem grande esforço. Então, Dunning-Kruger disseram: se você é incompetente, você não consegue saber que é incompetente. As habilidades necessárias para fornecer uma resposta correta são exatamente as habilidades que você precisa ter para ser capaz de reconhecer o que é uma resposta correta, né? E as pessoas não têm essas habilidades porque elas não têm um banco de dados para saber o que é correto, a menos que haja um grande esforço. Então, Kruger e Dunning testaram suas hipóteses com alunos da Universidade de Cornell, matriculados em matérias de psicologia, aplicando autoavaliações de habilidade lógica, habilidade gramática e humorismo. Depois de confrontados com suas próprias notas obtidas nos testes, pediu-se aos avaliados que estimassem seu nível de habilidade em relação aos demais participantes. Nesse momento, o grupo mais competente em cada habilidade estimou seu nível corretamente, enquanto o grupo incompetente na habilidade superestimou seu nível. Dunning e Kruger constataram. Em 4 estudos, os autores detectaram que participantes com notas integrando o quartil mais baixo da pesquisa em avaliações de humor, gramática e lógica superestimaram de forma brutal seu desempenho na avaliação e sua própria habilidade, apesar do resultado de seus exames os colocarem no 12º percentil. Então, onde está a coisa é que pessoas com mais conhecimento, elas se colocam num ponto cuidadoso. Elas simplesmente sabem que têm conhecimento, estão entendendo melhor a coisa, mas precisam de ainda mais. Porque para chegar a uma conclusão maior, é necessário ir mais e mais fundo. Então, muitas vezes as pessoas que estão muito melhor colocadas a nível de profundidade em algum assunto, elas não dizem ainda, porque não têm o suficiente para ter certeza maior sobre as coisas. Então, elas vão lá fazer essa pesquisa. Enquanto que outros, que nada sabem, e sabem só aquele primeiro pico que eu falei, saem bombardeando a sua posição e parecendo que, como um monte de matracas gritando juntas, né? Aquela coisinha que elas acham que elas sabem e pode estar envolvida com um monte de mentiras ou desinformações que elas engoliram, porque eles colocaram isso na cabeça, parecem ser um coro mais forte. Mas o tempo começa a mostrar o contrário, que é o que está acontecendo agora na história daquilo que nos estão injetando, pelo menos aqueles que estão aceitando isso e não estão se posicionando com mais força, porque agora está surgindo um grande grupo de pessoas que foram fazer o seu trabalho, trazer mais campos de informações em outras áreas associadas direta ou indiretamente ao processo que está acontecendo hoje com a humanidade. E essas pessoas estão vindo agora, carregando a verdade, carregando o banco de informações que realmente é indiscutível e irrelevante, e totalmente relevante, enquanto que as outras com dados irrelevantes, distorcidos, vão a cada vez mais perder a força. Então, como é que se lida com este efeito Dunning-Kruger? Se lida unindo aqueles que têm consciência de que somente o trabalho mais profundo é que nos leva a conhecer a coisa melhor e trazer isso para a superfície juntos, com um grande esforço e união. Então, esse recado fica para aqueles que sempre me perguntam: Maria Pereda, e tem solução o que está acontecendo no mundo? Tem. Se a humanidade, em grande proporção, sair do primeiro pico e saltar por esforço para um segundo pico. E isso só se faz através de profundidade e de conhecimento. #conhecimento liberta. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.